Vamos agora, na manhã informativa, conhecer o livro Vozes de Quem Caminha, a publicação que junta 6 histórias de 6 migrantes e refugiados, contadas, aliás, na primeira pessoa. É precisamente convidado a esta edição da Manhã Informativa Pedro Amaro Santos. Obrigado por se juntar a nós. Viva. É diretor da ONG Miro. Obrigado por estares connosco. Vamos olhar precisamente para este livro, Vozes de Quem Caminha. Este livro são, acima de tudo, histórias de vida destas pessoas. Sim. O que é que nos conta este livro? Sim, este livro são 6 histórias de vida de pessoas que, por circunstâncias muito diversas, são forçadas a deixar os seus países e encontram em Portugal ou na Sérvia. Este livro é desenvolvido em parceria com uma organização sérvia, a ADRA Sérvia. Encontram refúgio, encontram esperança, sobretudo, e olham para as suas histórias, ressignificam-nas e partilham-nas com o mundo. Já estamos a ver este livro. Pedro, este livro que no interior tem as várias histórias, também ilustradas, como vemos aqui, é um trabalho de equipa também. Sim, por exemplo, tem nomeadamente a participação de Capicua também. Sim, este livro é um trabalho a muitas mãos. Claro, desde logo os protagonistas de cada uma das histórias, que generosamente participou numa série de workshops de construção da sua narrativa, de ressignificação da sua narrativa, para trabalhar o que é esta história, mas depois tem a participação da Margarida David Cardoso, que deu corpo, jornalista, deu corpo a todas as palavras, a cada uma das histórias. Houve uma metodologia desenvolvida para o desenvolvimento das histórias da autoria da Ana Ramos. A Capicua ontem esteve connosco na apresentação do livro e deu voz ao livro. É narrado também por uma série de colegas diferentes, de amigos diferentes. É ilustrado por uma ilustradora notável, lisboeta, a Marta Marques, que fez tudo isto à aquarela e tentou trazer aqui todo este realismo e toda esta alegria, sobretudo, para cada uma das visualmente histórias. O livro é muito rico, não é? Sim, o que nos leva também para a história e para as próprias pessoas que estão na história. Pedro, tem naturalmente um objetivo, contar estas histórias na primeira pessoa, é mostrar que estas pessoas que chegam a outros países, que têm histórias por vezes complicadas, que é preciso acolher estas pessoas. Sim. Este livro cumpre o propósito, entendemos nós, de nos aproximarmos. A Miro tem trabalhado nesta área da inclusão de pessoas migrantes e refugiadas pelo poder da proximidade, porque precisamos transformar números, que são números abstratos, importantes, mas muito abstratos, em pessoas concretas, em histórias concretas. E o que pretendemos com este livro é, então, cada um de nós poder aproximar-se, poder conhecer, poder empatizar com cada uma destas histórias e sentir-se curioso por cada uma delas, em vez de sentir medo, em vez de sentir pena, em vez de sentir que não pode fazer nada, torná-la numa pessoa concreta, humanizar cada uma destas histórias e humanizar cada uma destas vidas. Sim. O livro foi apresentado ontem no Porto, está disponível nas plataformas digitais. Sim. E também, para quem o quiser ouvir estas histórias, tem inclusivamente aqui dentro do livro, temos um código, podem ser ouvidas as histórias também. Como eu dizia, o livro foi desenvolvido em parceria com uma organização sérvia e com o apoio da Rede para o Diálogo, Rede Internacional para o Diálogo, o CAICID, e portanto desde o primeiro momento que entendemos que mais do que um livro em português, precisávamos ter o livro em inglês, claro, para chegar ao público mais internacional e sérvio, e ter também a versão no Spotify, a versão nas redes, nas plataformas de podcast, para quem não tem disponibilidade para folhear o livro no carro, para o trabalho, poder ouvir a narração em podcast. E para a mensagem passar também, não é? Sim, para a mensagem passar. O objetivo principal do livro é fazer as mensagens de esperança, as mensagens de cada uma destas vidas, no fundo, chegarem ao máximo de pessoas possível, não é? Porque só assim é que tornamos o acolhimento de cada uma destas pessoas uma realidade que possa dar a oportunidade de que prosperem nas nossas comunidades, que possam sentir-se incluídas. Se for mais do que 1, 2, 3 pessoas a ajudarem, se formos todos envolvidos neste processo, cada um da sua forma, claro. Tem aqui uma parte, uma das histórias, uma mulher livre por fim. O meu nome não é Sofia, mas gosto muito da maneira como a palavra soa, apesar de já não ser seguro para mim dar a cara, gostava muito de contar a minha história. Só este início, não é? Não é seguro para mim dar a cara. Claro. Já nos leva a alguma reflexão, não é? Há
para algumas pessoas não é seguro sequer mostrar a cara e contar a própria história de vida. Sim, e é uma tarefa, fazer este processo é uma tarefa altamente empoderadora. É uma tarefa de oportunidade àquilo que foi a sua história de vida, porque, de facto, não é seguro para muita gente dar a cara, aparecer numa fotografia, por muitas situações. Por situações, neste caso, é uma situação de violência doméstica, apesar de ser uma pessoa migrante, que vive em Portugal, vive uma situação de violência doméstica em Portugal e, portanto, não é seguro por isso. Mas há muitas realidades que não permitem que as pessoas possam viver em plena dignidade dos seus direitos, de contarem a sua história, de falarem livremente do que é a sua vida, dos seus desafios, mas também dos seus sonhos e das suas esperanças. E há esperança porque tem aqui um dos testemunhos que diz: nunca conheci pessoas mais acolhedoras do que aqui. Sim. Ou seja, também há casos positivos, não é? De pessoas que são bem acolhidas. Sim, todas estas histórias têm sempre um bailado entre duas dimensões. Por um lado, a dimensão que é uma realidade do desafio, da denúncia, do duro que são estas jornadas, mas terminam todas de uma forma notável, e aqui a Margarida fez um trabalho notável, terminam todas num ponto de esperança, de olhar para o futuro, de o que é que eu quero hoje fazer com a minha história. O que é que eu gostava que este meu processo significasse para as pessoas à minha volta, da minha família, significasse para o mundo e, portanto, tem este componente de, talvez diria, utilitário, de função de cada uma destas histórias, de inspirar, de transformar e de chegar, claro, a outras pessoas. Pedro, este é um livro, envolve outras entidades, mas a Miro é a principal promotora, a Miro Abrir Caminho, mas a Miro trabalha também, não é só a iniciativa deste livro, há outros trabalhos que são desenvolvidos. Todos temos o direito a um lugar. Desenvolvido por parte da Miro. Sim, temos um trabalho feito muito em particular com pessoas migrantes e refugiadas na inclusão. Portanto, nós hoje, desde Viana do Castelo a São João da Madeira, numa série de cidades, temos uma série de equipas de voluntários que partilham a vida com famílias migrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade, com a missão de serem os amigos, de serem a família, de serem as pessoas em quem estas Nós estamos inclusivamente a ver algumas imagens de iniciativas da vossa associação, são várias, as que podemos encontrar nas vossas plataformas digitais. Este é um exemplo dessas iniciativas que... Sim, este é um exemplo maravilhoso. Estas imagens são de uma das festas em que reunimos a nossa comunidade. Temos várias vezes ao ano, reunimos os nossos voluntários, as famílias que acompanhamos, pessoas locais, enfim, celebrar o São João, celebrar uma celebração muçulmana, por exemplo. Portanto, numa lógica muito diálogo intercultural. É preciso conhecer, depois de conhecer o desconhecido... Sim, verdadeiramente. E quando falamos em meios locais, não é? Claro. Às vezes basta que a pessoa tenha contacto, por exemplo, com algo da cultura muçulmana e já vai olhar com outros olhos, não é? Preciso às vezes... Nós nos próximos dias vamos abrir recrutamento de voluntários, é uma questão de estarem atentos às nossas plataformas, e uma das coisas que nos dizem, por exemplo, nas sessões de esclarecimento que temos para futuros voluntários e para pessoas interessadas é: eu não conhecia ninguém, por exemplo, muçulmano. E eu não sabia que tínhamos tanta afinidade, tínhamos tanta proximidade, tínhamos tanto, até como cultura, a ver uns com os outros, na abordagem que temos, na forma como nos relacionamos. E isto transforma tudo, não é? Este passar do desconhecido ao real, à verdade, à pessoa concreta, à história concreta, transforma tudo e transforma a forma como nós vemos isto. E a experiência que temos com o Miro Aproxima, que estamos agora a ver imagens, é desta transformação de quem chega e encontra futuro aqui, mas também a transformação de quem acolhe, de quem recebe, de quem é voluntário, de tornar-se uma pessoa muito mais aberta ao mundo, tornar-se uma pessoa muito mais empática, muito mais consciente. Falava, Pedro, quem quiser voluntariar-se... Quem quiser, a partir da próxima semana, quem quiser, pode já contactar-nos e receberá assim que as candidaturas, portanto, se subscrever a nossa newsletter, sabem em primeira mão logo que temos as candidaturas abertas, mas na próxima segunda-feira, online, em todas as plataformas, estamos a recrutar voluntários para Braga, Barcelos, Gaia, São João da Madeira, Porto, e, portanto, é uma questão de se juntarem a nós e de constituírem uma das nossas equipas de voluntários. Pedro, para terminarmos, estes Vozes de Quem Caminha vai ser apresentado agora, nos próximos tempos? Sim, nós estamos agora a tratar, sim, à partida em Lisboa e novamente no Porto. Nós ontem tivemos o evento de apresentação, o primeiro evento de apresentação, e foi um sucesso, e ficou muita gente em lista de espera, e portanto prometemos a toda a gente que voltaríamos a fazer um novo evento, ainda não temos data definida, mas muito bem, vale muito a pena atentos também às plataformas digitais da Associação Miro. Pedro Amaro Santos, obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Na minha informativa, e parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Obrigado.